bem? Estamos aqui novamente para gravar para o nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos, e nossa página. Nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos, 3 horas da manhã. Então parece que hoje acordei cedo. Só parece. A gravação que eu fiz ontem, às 10 para 6, ou 5 horas. Na verdade, eu tinha acordado no mesmo horário de hoje. É habitual. Às 3 horas eu acordo. Mas tive que fazer uns ajustes. Eu disse a vocês que eu mostraria a matéria mais quente que eu achei sobre o assunto Rothschilds patentearam Covid-19, e a matéria mais quente está aqui escrito matéria pública. Então, ontem eu procurei fazer uns ajustes para que a página estivesse disponível e eu pudesse movimentá-la. Alerto desde já. Isso aqui é o primeiro computadorzinho que eu tive, chama-se Netbook. Net quer dizer ninho, quer dizer, é uma coisinha pequenininha. E o que eu estou gravando é o meu computador atual, que aliás já está precisando de outro. Mas no momento certo tudo chega. A fruta só é boa madura, dizemos nós na maçonaria. Maçonaria verdadeira, viu? Minha velha e sábia avó dizia: tudo a seu tempo. Nada passa do tempo, nada chega além do tempo. Ou seja, as coisas só acontecem quando devem acontecer. Existe uma força no universo chamada providência divina, segundo a minha fé, e ela faz com que todas as coisas, mesmo que é aparentemente casual, seja apenas a manifestação da vontade dela, e eu chamo essa força Yahvé, ou mais comumente Javé, que no ocultismo são representadas pelas letras Yod, Re, Val, Re, que nós já mostramos a vocês. Javé, a tradução segundo os mais famosos eruditos é ele que faz ser o que é. Então, eu quero que o universo seja uma coisa. Você quer que a sua vida seja uma coisa? E assim, 80 bilhões hoje de habitantes do planeta têm desejos diferentes. Imagina vocês como a ideia esses desejos colidem, mas há uma vontade que é soberana, Javé. Ele faz ser o que é. Aí esticando um pouquinho, os eruditos dizem, ele faz ser tal como é e não diferente do que é. Logo, tudo o que acontece no mundo é a projeção da mente de Javé e a sua vontade imposta sobre as nossas vontades. Ele coparticipa, ele nos permite coparticipar da sua obra criadora. Por isso, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tanto do Gênesis 1 quanto do Gênesis 2. Mas nós aqui estamos no terceiro mundo, mundo 1, o de Reshit, mundo 2, o de Javé, mundo 3, o dos titãs, que somos nós. Se não compreendermos isso, meu trabalho está todo perdido. Mundo 1, Ain Sof Yaor cria Reshit. Mundo 2, Reshit cria Javé. Então, mundo 1 só tem Ain Sof Yaor, que cria Reshit. O Ain Sof Yaor é eterno, Reshit é a primeira e única criatura do Ain Sof Yaor. Reshit tem a permissão do Ain, que é a memória divina, de tirar de dentro de si, através do Sof, uma realidade. E essa realidade que ele faz acontecer se chama Javé. Quer dizer, o poder de criar está em Ain Sof Yaor. Aliás, o poder absoluto, infinitos poderes. Ain é a memória eterna. Sof é a sabedoria e inteligência. Yaor é a vontade que move. Então, eles
A Igreja Católica a qual eu pertenço não permite que eu chame de eles, mas já discutimos isso em outro vídeo, porque eles. Basta ver o Credo dos Apóstolos, você vê que o Filho, né? Credo in uno Deo Patro Onipotente, in factore cieli et terra, visibilio omni et invisível. Creio em um só Deus, Pai Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Estou fazendo essa revisão para que vocês vejam que temos que admitir 3 mundos. Então, em um só Deus, Pai Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso dizemos, nossa religião monoteísta. Está errado. E creio em um só Senhor Jesus Cristo, Deo de Deo, Lumen de Lumine, Deo Vero de Deo Vero, consubstantiale Patris, generactum non factum, ex patris nato ante omnia secula, per quem omnia facta sunt. E creio em nosso Senhor Jesus Cristo, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não feito, da mesma substância, não essência, do Pai. O Pai é essência, substância e existência. Jesus é apenas substância e existência. E aí Jesus se une ao Logos, que é Sof da Cabala, e recebe então o direito, já que o Logos é a inteligência que é capaz de entrar na memória e pensar nela aquilo que quer, e então Sof é a vontade, então quem move tudo é a vontade, mas já dissemos que o Filho, que é a união de Sof, ou Logos, com Jesus, Reshit, no hebraico, ainda não tomou no Jesus que vai acontecer lá no tempo. Então, recapitulando, tá? Então, Aor, que é a vontade, move Logos, que é a inteligência, e o Logos entra na memória, que é o Pai, e tira de lá um dado dessa memória. É a metáfora possível. E esse dado da memória, tirado por Reshit unido ao Logos, o homem, Reshit, que vai se chamar Yeshu lá no final. Alguns dizem Yeshua, mas está errado. Então vamos manter a pronúncia Yeshu, que é o correto, são os rabinos no Talmud o chamam de Yeshu, viu? E espalharam para que nós o chamássemos de Yeshua. Eu não gostaria que vocês me chamassem de Marlan Fo. Meu nome é Marlan Fê. Né? Eu acho também ninguém gosta que alguém troque o seu nome. A gente fica logo, parece que o nome tem alguma coisa de muito peculiar. Então, o procedimento é, o Pai é o centro de tudo, nele tudo se origina. Portanto, credo in uno Domino nostro Jesus Christi, Filho unigênito Dei, ex pater natur ante omnia secula, per quem omnia facta sunt. Generactum non factum. Então, gerado, não feito, não criado. Et ex patris nato ante omnia secula. E nascido do Pai antes do Filho, antes de todos os séculos. Isso está sendo dito só de Jesus, ou está sendo dito também do Logos? Eu acredito que de ambos. Então, nossa religião não é monoteísta, é enoteísta. Há um poder maior, o Pai, e tudo é do Pai. E há 2 poderes menores, que são Logos, a inteligência, ou Sof, na Cabala, e Aor, que é o divino Ruá, que é o Espírito, a vontade. Então, a vontade move a inteligência, é ela que move, o motor é a vontade. A vontade move a inteligência. Mas e como saber se a vontade vem de lá? É de credo in uno Spiritus Sancto Domino et vivificante, que procede Pater Filius, que é procedente do Pai e do Filho. Então, e creio no Espírito Santo, Deo de Deo, Lumine de Lumine, Deo Vero de Deo Vero. Então, que procede de Patris Filioque, e procede do Pai e do Filho. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa ordem. Então o Pai é a inteligência, é a memória central, fonte de tudo. O Filho, que é a união de Reshit com Logos. Logos é
vindo diretamente do Pai, portanto, não é humano, é totalmente divino, e Reshit é humano. E aí, e crede no Espírito Santo, Dominum et vivificantem, que procede de Patris Filioque, Senhor e vida, que procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito procede do Pai e do Filho. A vontade vem do Pai e do Filho. E o Filho vem do Pai. Né? Filio Dei unigênito, ex patris natum ante omnia secula. Generactum non factum, per quem omnia facta sunt, pelo qual todas as coisas foram feitas. Portanto, já é secundário, já que, né, ex patris natum ante omnia secula, diz o crédito, estou falando, recitando o crédito completo, Niceno Constantinopolitano, que é melhor lembrar em latim, porque é em latim. Eu penso em português, rezo em latim, e aí é melhor rezar em latim, porque o latim é mais preciso. Então, gerado, não feito, não criado, da mesma substância do Pai, mas substância, o Pai é essência. São Tomás de Aquino escreveu um livro que eu ajudei Dona de Moura a traduzir no curso de Filosofia e Teologia, chamado De Ente et Essentia. Em latim quer dizer sobre o ente, que é essência. Então, só o Pai é essência, o Filho é substância, o Espírito Santo é substância. Recapitulando, o Pai é essência, substância e existência. O Filho é apenas substância e existência, e o Espírito Santo é apenas substância e existência. Portanto, só o Pai tem as três qualificações que o tornam Deus único. E os outros, o Verbo, o Logos, unido ao Reshit, vai se tornar o Filho. Isso é fundamental. E o Espírito Santo, que é só a vontade, portanto, só tem natureza divina e existência divina. Portanto, e credo in uno Espírito Santo, Domino et vivificantem, quer dizer, Senhor e dono da vida, qui procedit Patris Filioque, que é procedente do Pai e do Filho. Ora, se é procedente, vem de lá. O que é que significa proceder? Ter procedência em. Então, nós, na verdade, somos enoteístas e não monoteístas, embora a ignorância humana tenha colocado a religião cristã, principalmente a católica, entre as três grandes religiões monoteístas do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Mas estamos mostrando uma diferença. Enquanto os judeus dizem Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Ouça, ó Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é o único. Enquanto o muçulmano baixa a cabeça, bota a bunda para cima naquela posição clássica de oração deles e diz lá e lá, Alá. Por isso, desculpa, lá e lá, Alá. Só Alá é Deus. E lá é o mesmo que divino. Então, só Alá é divino. Só Alá é Deus. Mohammed Ramsul Alá. E Mohammed é o seu único profeta. Então, nessas duas religiões, judaísmo e islamismo, realmente o Deus é só. Há um Deus solitário. Não concordamos. Jesus Cristo disse que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somos cristãos. Mas vamos ver se somos realmente, estamos aqui mostrando se somos ou não monoteístas. Somos enoteístas, quer dizer, um Deus supremo e um triângulo. Por isso que a Igreja Católica representava Deus como triângulo. Se não concordarmos com isso, vamos estar contra toda a verdade. Depois, Reshit se une ao Logos, ou seja, os três dividem criar Reshit. Reshit é o homem. A diferença entre Reshit, o Logos e o Divino Ruá é que ele é criado, embora a palavra seja genitum non factum
et ex patris natum ante omnia secula, gerado, não feito, da mesma substância do Pai, nascido antes de todos os séculos. Filium Dei unigênito, único Filho de Deus. Então estamos uma criatura dentro de Deus, dentro do evo, do horizonte da divindade. Então o Reshit recebe o poder de criar Javé. Já provamos isso aí, teríamos mais trabalho em dizer. E aí Javé quer dizer ele que é, não, ele que faz ser. Ele que é exatamente a tríade. Ain Sof Yahu, ele que é. E Javé quer dizer ele que faz ser. Ou seja, Deus diz eu sou o ser, Javé diz eu sou o sendo. Porque Javé vai ser um ser em constante mudança. Muita gente não sabe disso. Doutora Maria Pereira, talvez por não saber disso, tenha adotado o monismo, panteísmo, que na verdade é Javé. Não chegamos, desculpa, eu cheguei, mas a maioria não chegou a essa distinção entre o mundo de El, que é assim que eu dou o nome à Sagrada Tríade, e o mundo de Javé. Já temos dois mundos. O mundo de El é o primordial, mas já é enoteísta, simbolizado por um triângulo antigamente. Quando a maçonaria tomou conta desse triângulo e botou dentro o olho que tudo vê, então a igreja desistiu desse símbolo, tornou-se um sinal da maçonaria e passou a adotar outros símbolos para designar Deus. De qualquer maneira, continua sendo, né? O Pai é a base da pirâmide, o Filho é um lado unido ao Logos, e o Espírito é outro lado, um triângulo equilátero. Mas o Filho só se aplica ao Logos depois que é unido a Reshit. Os três criam Reshit. É difícil, é complexo, eu sei, mas é a mais pura verdade. Então, há um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de coisas visíveis e invisíveis. Neste sentido, parece que somos monoteístas. Um só Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nascido do Pai de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, mas aí já está falando de Jesus Cristo como encarnado, o Logos encarnado. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, disse São João. E o Logos encarnado vai se chamar o Filho de Deus, que é Reshit ligado ao Logos. Essa união dos dois, chamada união hipostática ou hipostase, porque Reshit se submete totalmente, sacrifica no altar do Logos a sua vontade, a sua inteligência, a sua memória, a sua totalidade. Está dito, tu me destes um corpo não material, espiritual, alma espiritual. E eu disse, eis-me aqui para fazer vossa vontade. Então ele está falando da obra do Logos. O Logos o criou, a Reshit. Logos que não é criado, já está dentro da memória do Pai e já tem substância e existência. E Jesus, não. O Reshit, que vamos chamar de Yeshua, então ele é criado. Geniton non factum, mas de uma maneira especial. Genitum, ou seja, aparecido por geração, portanto, consubstancialis patris, da mesma substância do Pai, mas não da mesma essência. Aí já temos uma diferença. Somos monoteístas? Não, somos enoteístas. Se o Pai, no livro de São Tomás de Aquino, De ente et essência, quer dizer, Deus é a essência, e então se vemos que Jesus Cristo é generactum non factum, gerado não feito, consubstancialis patris, então ele é consubstancial ao Pai, da mesma substância, mas não da mesma essência. E como ele é unido ao Verbo, não poderia se unir se não fosse da mesma substância do Verbo. Porque da mesma essência o Verbo destruía. Se fosse uma substância unida a uma essência diferente, o Verbo destruía. É o caso do açúcar jogado na água.
né? A substância da água, vamos supor que a essência de Deus é uma. A substância do açúcar é outra. Então o açúcar é a substância, a água supostamente, simbolizando Deus aqui, seria a essência. Quando você mexe, o que é que acontece? O açúcar ou o sal se dissolve dentro do oceano da eternidade, que é assim que nós chamamos o Ain, o Pai. Né? E Jesus vai dizer explicamente nos evangelhos, explicitamente, o Pai é maior do que eu. Então Jesus unido ao Logos é Reshit, unido ao Logos, ambos da mesma substância, e é o Logos quem cria Reshit, e os dois são unidos e se passam a chamar o Filho. Então, diz São João explica esse momento. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Né? Et Logos carum factum est, em latim, não sei em grego. Et Logos carum factum est. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Mais uma vez, unigênito, único, gerado por Deus. Então, o Logos e Jesus são da mesma substância. Mas essa substância dos dois, iguais, unidas, só são possíveis, porque são consubstanciais. Uma das três qualidades do Pai: essência, substância e existência. A essência ninguém possui, a não ser o Pai. Isso significa que nós não somos monoteístas, e sim enoteístas, que há um ser maior do qual procedem todos os outros. O Pai é o grande Criador. Tomás de Aquino disse, para compreender temos que imaginar uma memória eterna, onde está o Logos e onde está o Ruá, o Aor. E então, quando ele quer, ele traz à existência o Aor, ou o Espírito Santo, o Ruach HaKadosh, e traz o Logos, que é Sof, na Cabala. E aí, Sof e Aor, através do movimento da vontade de Aor, que é a vontade, a inteligência, Sof, entra na memória divina, onde ele tem acesso a hora que quer, e pinça um ser que é generactum non factum, gerado não feito, porque é tirado da substância do Pai. Ou seja, o Pai é essência, substância e existência, e aí o Logos, que é apenas substância, vai tirar do Pai apenas também outra substância. Jesus e o Logos têm a mesma substância, portanto se unem em um só ser. Esse ser deixa de ser o Logos, esse ser deixa de ser Jesus. Então são duas naturezas, a humana e a divina. E as duas se unem e constituem uma só pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Antes disso, o Pai, né, portanto, Abba, o Logos, a inteligência, o Pai é a memória e a inteligência, e o Ruá, o sopro, que é a vontade. É o sopro que vai fazer com que tudo se mova. Como uma vela, metaforicamente, é apagada quando o sopro acontece. Ou como outro tipo de vela de um barco é impelida quando o sopro sopra e a vela vai embora. E a caravela vai embora. E Jesus diz, o vento sopra onde quer. Ele usa as duas palavras. O sopro sopra onde quer e tu ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Diálogo de Jesus com Nicodemos. Isso só para provar que nós cristãos somos enoteístas e não monoteístas. Mas de qualquer maneira, Jesus tem o poder de criar Yahvé, que é o sendo. Yahvé quer dizer aquele que faz ser. Se faz ser, automaticamente ele agora é uma coisa, mais tarde é outra, mais tarde é outra, mais tarde é outra. Porque ele está sempre fazendo ser o que é. E quando você olha para o mundo, você percebe que cada vez uma coisa vai se tornando outra. É ele próprio. Mas ele faz com que o homem tenha o poder da criação. E Yahvé criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, e soprou nas suas narinas, mais uma vez o sopro, o divino Ruá, é dado a ele para que ele crie o homem, e o homem, através da inspiração ou da aspiração, porque a alma não é mais do que um desejo, aspirar significa inspirar.
e significa desejar. Tenho que repetir essas noções para que a gente entenda que somos enoteístas e não monoteístas. Através de uma aspiração ou de um desejo, o que era barro se torna alma vivente, ou seja, substância de todas as substâncias, consubstancial ao Logos, consubstancial ao Pai, consubstancial ao Espírito. Portanto, os três são iguais em substância, mas o Pai é diferente em essência. Deente et essência é obra de Tomás de Aquino, que vai dizer que Deus é essência, não substância. Essência, substância, existência. Então, preparamos para vocês, dentro desses conceitos, doutora Maria Pereda, dirigida fraternalmente a ti, que é monista, panteísta, para que tenhas uma ideia e procure estudar sem restrições à Igreja Católica, sem restrições à Igreja Cristã, que eu vejo com tristeza nos seus vídeos, porque és minha irmã, estamos combatendo do mesmo lado. Somos cidadãos, como eu disse no meu comentário, ao teu belíssimo vídeo, né, o Grande Reset, então, em várias aulas, então, estamos lutando do mesmo lado, da Civitate Dei, da cidade de Deus, contra a cidade do diabo, do maligno, que é o que você está fazendo belíssimamente, de uma maneira não artesanal. Olha, vocês estão vendo minha estante e ela produz figuras lindíssimas através de um processo que o método Bruno vai me ensinar. Bom, explicado agora que então dizer que a religião cristã encaixa-se entre as três maiores religiões monoteístas do mundo é mentira. Não é verdade. Somos enoteístas. Não somos politeístas porque não são três deuses. É um só Deus verdadeiro porque todos têm a mesma substância. Enquanto que no politeísmo, os deuses secundários não têm a mesma substância. Têm existência, mas não têm substância divina. Têm existência divina, são imortais. Júpiter, Marte, Enki, Nudimud e Star, eles têm existência divina, são imortais, mas não têm substância divina e muito menos essência divina. Feita essa explicação, agora, doutora Maria Pereda, isso é dirigida à senhora com todo o meu respeito, porque estamos lutando do mesmo lado e a senhora é monista e panteísta. Eu vi o seu vídeo sobre quem é Deus ou o que é Deus. Gostaria muito que a senhora se aprofundasse nesse assunto e visse que Deus é um ser pessoal, é uma pessoa, não é o universo. O universo caótico não é Deus. Deus é uma pessoa, inteligência, vontade e memória. Simples. E fez o homem a sua imagem e semelhança. Eu e você, doutora, somos iguais, porque somos a imagem e semelhança desse Deus pessoal, que sendo uma pessoa como nós, é inteligência, vontade e memória. Esse vídeo está sendo dedicado à senhora, a quem eu me curvo diante da sua sabedoria, doutora Maria Pereda, a quem eu me curvo diante da sua integridade ao fazer vídeos tão belos e ao desenvolver um raciocínio que está sendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Nós somos habitantes de Civitate Dei, de Agostinho. Você citou Agostinho, mas no seu vídeo você disse apenas que ele cria uma diferença entre o mal natural, que é aquele que Javé cria. Ele diz, eu crio o bem, eu faço o bem e crio o mal. Isaías 45, 17 ou 7. Então, no mundo de Javé há o mal, no mundo de El não há. Aí já temos a diferença. E aí cria o homem e sopra, ou seja, tem o poder, o acesso ao divino ruá, o sopro, que na verdade é o motor, é a vontade, é o que move, porque o que nos move é a vontade. Se eu tenho vontade de levantar minha mão, eu levanto. Se eu tenho vontade de descer minha mão, eu desço. Então a vontade me move. Quem me move é a vontade. Em Deus é a mesma coisa, porque nós somos sua imagem e semelhança. Que coisa linda, maravilhosa, doutora Maria Pereda. Com toda a minha admiração, veja claramente isto. Somos uma pessoa. Deus é uma pessoa. Inteligência, vontade e memória. Só que ele criou um ser criado dentro dele que é incriado. Então, essa pessoa, Reshit, vai se chamar Yeshu. Então, lhe imploro, não faça campanhas contra Jesus. Jesus é a primeira criatura de Deus e a única. Abba, o Pai, junto com Logos, o Filho, junto com Ruá, o Espírito, constituem
o El, o triângulo divino. O Pai é a base, o Logos é um vértice e o Ruá é o outro vértice. Esse é o símbolo do Deus verdadeiro, o triângulo equilátero, que a maçonaria usa com um olho no centro. A senhora é inteligente bastante para saber o que eu estou dizendo. Então, como esse nosso vídeo, estou fazendo essa digressão longa, porque no início o Guia dos Perplexos tinha a função de dizer quais são os vídeos bons e os autores que devemos seguir, e os vídeos ruins cujos autores não devemos seguir. Sou seu seguidor, sou seu admirador. Belíssimos vídeos feitos com a maestria que só me será dada pelo meu neto Bruno, e faremos vídeos talvez semelhantes ao teu. De qualquer maneira, aqui está o conteúdo. Por favor, a senhora tem inteligência privilegiada, é metódica, é sistemática, conhece o método científico. Considerar o universo, como a senhora coloca como no vídeo Quem é Deus, como sendo eterno, coeterno e sempre em movimento e tomando consciência de si, é para mim um absurdo. E é com tristeza que eu vi aquele vídeo e vi que uma pessoa tão inteligente acredita que o universo é eterno. Não tem fim, não tem começo e não é assim. Deus é uma pessoa. E o universo vai tomando consciência de si e nisso consiste o viver do universo. Você está falando de Javé. Javé é que é o sendo. Você não conhece, portanto, El, que é o Ain Sof Yaor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora estou te dizendo, eu conheço El, eu conheço o Criador, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu conheço o Logos, que fala por minha boca. Eu conheço o Divino Ruá, que quando eu faço aspiro, expiro, para dizer, eu te dou a vida e eu te tiro a vida. Por enquanto você faz isso, ó, e recebe a vida. E quando você faz, devolve a vida. E um dia eu vou lhe tirar o poder de fazer, aliás, de fazer, e no último expiro, pronto, você não conseguirá mais fazer, e portanto, acabou-se, o divino Ruá não entra mais no seu corpo, e o seu corpo vira cadáver. Esse é o mecanismo perfeito, justo, lógico, absolutamente consentido. Então, por favor, estude carinhosamente o que é Deus ou quem é Deus na teologia tomista, na doutrina católica. Mas, em resumo, é isso que eu estou lhe explicando, dizendo aos todos os meus visualizadores que você tem uma sequência de vídeos notável, e daí também tiro material para poder fazer os meus, mas ao contrário do professor Jonathan e ao contrário do doutor professor Barbosa Lima, a senhora não tem uma... Jonathan disse o agnóstico, então pode crer no que quiser. O agnóstico quer dizer agnose, não tenho conhecimento, não admito que exista conhecimento, tudo é ilusão. Eu penso no que eu quero, digo o que eu quero. O professor Barbosa Lima é cristão como eu. Meu irmão em Cristo, apesar de ser o adventista ou batista. A senhora tem uma diferença e essa divergência não nos vai separar. Pode continuar crendo no monismo, panteísmo? Pode, porque quando Ernest Haeckel, alemão fantasticamente inteligente, criou o monismo, ele disse, achei a religião dos sábios, achei a religião dos cientistas. Não, ele achou Javé. E Javé é um demiurgo, está abaixo de El. E foi criado por Reshit, unido ao Logos. Com o poder de criação, unido ao Logos, Reshit, que se submete ao Logos, portanto é a única pessoa, sacrificando todo o seu ser no altar do Logos, ele se entrega. E a ação dele é a ação do Logos. Ele faz o que o Logos quer. Ele não tem vontade própria, não tem existência própria. Tira toda a sua existência, toda a sua vontade, toda a sua sabedoria do Logos. Tudo faz todo sentido, o sistema é perfeito. O sistema católico, quando compreendido, é perfeito. É uma conjunção de fatores que não tem falha. Por favor, eu te suplico, somos habitantes da De Civitate Dei, uma obra de Santo Agostinho, que a senhora não menciona, dizendo apenas que ele falou no seu vídeo que eu vi, mas vou ver todos, tá? Da série.
é o novo reset, o grande reset, que é o reinício, o restart de uma nova ordem mundial mais perversa do que a anterior, que começa agora com o Covid-19. Voltamos agora então, isso era só para pedir à senhora, estude isso com carinho. E talvez a senhora se torne uma das pessoas que também crê no que eu creio. Há 3 universos, 3 dimensões muito diferentes. O universo chamado Horizonte da Eternidade, o Evo, o universo de Deus. Deus, através de Erechite, cria, porque nada foi feito sem ele e tudo que foi feito por meio dele, diz João, né? Et ex patris nati ante omnia seculo, per quem omnia factia sunt, por meio do qual todas as coisas foram feitas. O credo é o símbolo preciso da nossa fé, símbolo da fé, símbolo apostólico. Per quem omnia factia sunt, ou seja, o divino Criador não quis fazer nada, embora no credo digamos, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim, Criador, mas através de quem? Do Filho. E por que diz que é Criador? Porque ele criou o Filho. Então, é a única criação dele. Essa é a verdade e não tenho dúvidas. Por favor, gostaria de chamá-la com toda a humildade do meu coração, minha querida irmã, que é minha irmã porque lutamos a mesma batalha, companheira de guerra, companheira de batalha, denunciando o maligno no mundo, Satanás, o diabo, que você como cientista pode não achar, é PhD, doutora, eu não sou apenas graduado, mas tenho teologia, filosofia, licenciatura em português e inglês, em história da literatura brasileira, história da literatura portuguesa, história da arte no IBA, Instituto de Belas Artes, no Jardim Botânico, no Parque Lage, e sou um estudioso de outras ciências. Formado em parapsicologia pelo Instituto Albino Arese, né? Então, graças a Deus, tudo isso me permitiu chegar a essa conclusão. Então, eu te suplico. O universo é o sendo. Teve começo e terá um fim. É Javé. Aquele que faz ser. E o que ele faz? Tirando de si mesmo, da sua essência, aquilo que ele, da sua substância, aquilo que ele tem. Então, como o ovo, cuja gema gera o pintainho, ele gera dentro de si aquilo que nós somos. Nós somos Javé em movimento, em devir. Você chegou a isto, e os monistas chegaram a isto, e Ernest Haeckel chegou a isto, e ficaram nisto. Vá acima. A senhora tem capacidade de ir até 1/8 acima, e vai perceber que o céu existe, não o céu de Javé. Um céu que é o céu que Javé olha para cima para poder ver, porque ele sabe que ele é subalterno. Então, dito isso, minha irmã, minha queridíssima Maria Pereda, linda, tanto como fisicamente como espiritualmente, procure ver se não é assim como eu estou lhe dizendo. Se não aceitares, quem me mandou, mandou dizer, não mandou convencer. Estou, portanto, cumprindo aquilo. O logo sai da minha boca, diretamente recebido pela minha pineal. Está dando a você a mensagem que ele me mandou dizer. Seus vídeos são lindos, sua mensagem é linda e, principalmente, estamos combatendo o bom combate, como diz Paulo, né? Espalhando a verdade. Porque eu sou discípulo daquele que disse, eu sou a verdade e vida, que às vezes, para minha tristeza, você combate, considerando Yeshua um simples homem, como qualquer outro. Não. Yeshua é a encarnação do Logos, portanto, unido a ele, na verdade, é uma pessoa só, unida substancialmente, e, nesse caso, uma única pessoa com 2 naturezas, uma humana que se sacrificou a unir-se à divina, fazendo a vontade do divino, e não tendo vontade, e submetendo a sua memória, a sua inteligência, a seu ser, e sou da tua potência. A frase diz tudo. Tu me destes um corpo e eu disse, eis-me aqui para fazer vossa vontade. Não está falando ainda da encarnação, está falando ainda dele como Reshit. Um corpo é uma alma espiritual, que ele chama de corpo, para que nós, através dessa metáfora, possamos compreender que lá ele já tinha entre aspas, corpo. Feita essa mensagem para ti, doutora Maria Pereda,
minha queridíssima amiga, que eu espero poder chamar de irmã do fundo do coração, que estamos combatendo o mesmo combate. Vamos agora ao assunto. Então, depois de ter falado de Anonymous, então encontramos aqui lá o grande reset, mas feito devagarzinho. Encontramos matéria pública em outro site. O site do Anonymous não é tão confiável, então terminamos chegando aqui nesse site, matéria pública que é plenamente confiável. E aqui prometi a vocês, teremos notícias deliciosas para dar a vocês. Então o título é matéria pública. Então vamos aqui descer um pouquinho. Infelizmente o computador, o netbook é tão velhinho que eu terei que fazer as coisas assim bem devagarzinho. Não tem outro mouse para fazer com que ele vá seguindo as coisas de acordo com o mouse. Então vamos seguindo aqui pela barra, né? E através dessa barra nós vamos levar até lá. Então estamos aqui muito longe. Descemos. Voltamos de novo à matéria pública. Não é isso que eu quero. Eu quero um pouquinho abaixo, mas eu não estou encontrando aqui embaixo. O computador apagou. Isso era o que não podia ser. Voltamos tudo de novo. Bom, então parece que era isso. O netbook apagou. Parece então que esse vídeo era apenas para te convidar, Maria Pereda, doutora Maria Pereda, a ser apenas mais uma, como eu, como o doutor Rodrigo Silva, como cada um tendo a sua fé. A do Rodrigo Silva é diferente da minha. Ele já não crê na intercessão dos santos, ele não crê na religião, segundo a religião dele, ele não crê que Maria foi sempre virgem, mas que ele diz que é a mais perfeita criatura de Deus, portanto, um exemplo a ser seguido, em vez dos ídolos, dos falsos ídolos que ingerem cocaína, como Raul Seixas, e Renato Russo, e Marilyn Monroe, e todos os outros, Elvis Presley, que morreram de overdose. Nossos ídolos morreram de overdose, diz Cazuza, e ele morreu de AIDS, porque sendo homossexual promíscuo, ele, embora tivesse um parceiro, que era Ney Matogrosso, na verdade, Ney diz, sou um milagre. Eu ouvi, eu sou fã de Ney Matogrosso, o maior artista que já apareceu na televisão brasileira. Vira, vira, vira homem, vira, virá, vira, vira lobisomem, vira, virá. Eu vi um gato preto na estrada, passou por debaixo da escada, e lá no céu azul, no meio da floresta, a lua iluminou a dança lá da festa. Vira, vira, vira homem, vira, virá. E outra música em que ele diz, Brasil, mostra a tua cara. E o Brasil não consegue mostrar a sua cara. Tem medo? Tem medo. Mas nós, Maria Pereda, Maria Pereda monista panteísta, mas mesmo assim está comigo combatendo o mesmo combate. Jonathan Matias, professor, colega como eu, de magistério, diz que é agnóstico, não acredita num conhecimento transcendental. Tudo é apenas ilusório, ou seja, o grande holograma guia as nossas vidas. E nós então sabemos apenas aquilo que podemos conhecer, ou seja, uma ilusão. Maia, podes crer nisto, mas o que você produz, Jonathan, é belíssimo. E aí, assistir teu último vídeo, desmoralizando o Dan Brown, desmoralizando o Lincoln e os três falsos, já mostrei, fiz uma reportagem sobre isso, os falsos historiadores, em cima dos quais Dan Brown compôs o Código da Vinci, tudo mentira. E você fez um vídeo simplesmente maravilhoso. Jonathan, você se superou. Jamais pensei que você tivesse tal argúcia. É acuro. Foi de uma acuidade, de um acuro tão preciso que você diz a página, o erro, e diz é um absurdo, é uma tolice. Você não diz como é uma burrice. Pois eu vou dizer, Dan Brown está podre de rico, mas prova ali que ele é burro, ganhou dinheiro. Então, quanto mais inteligente, como dizia Einstein,
o sábio é escravo dos tolos. Ele deixou um legado enorme, a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade especial. Mas um sábio viveu a vida toda procurando o quê? O que a humanidade precisava para conseguir compreender o cosmos. Javé. E nós hoje compreendemos porque ele foi o criador da mecânica quântica que superou Newton. Parabéns, meu queridíssimo amigo, por expor com tanta clareza, com tamanha clareza, o que os tolos brasileiros não veem. Ao lerem o livro, abram e procurem a ficha catalográfica, eu disse no vídeo. E na ficha catalográfica estão os dados do livro. E tanto o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, obra na qual Dan Brown se baseou, e Dan Brown, ambos estão classificados como ficção. Mas quanta gente acredita nisto? Lê e acredita que é verdade, que a Opus Dei é aquela ordem satânica que manda matar através de um serial killer, de um assassino cruel e louco, por ordem de um bispo. E aí muita gente passou a odiar a Opus Dei. O que é a Opus Dei? Era o que eram os antigos jesuítas. Nunca mandaram assassinar ninguém, mas substituíram os jesuítas porque ajudam maçonaria. Você parece que é pró-judeu, mas fica aqui o meu cuidado em não te ferir nessa tua suscetibilidade, porque você está sempre com a camisetinha escrito algo em hebraico. Eu entendo um pouquinho de hebraico e o alfabeto que aparece à sua esquerda está sempre escrito o nome Yod, Re, Val, Re, na vertical, de cima para baixo. Respeito tuas simpatias pelo judaísmo. O meu canal também é chamado Guia dos Perplexos, obra principal de um judeu notável chamado Moses Maimon, ou conhecido vulgarmente como Maimônides. E o professor Barbosa Lima, que é não sei bem, mas é de uma confissão cristã diferente da católica, não importa. Esse tem mais afinidade comigo, mas não importa. No final das contas, fica aqui a palavra final, vamos encerrar o vídeo. Esse vídeo foi feito para vocês 3 e para mim 4. Os 4 mosqueteiros lutando como Athos, Porthos, D'Artagnan e como é o nome do outro? Esqueci. Athos, Porthos, eu não vejo a mente. Não está no programa, eu me lembro agora do filme. E então, somos os 4 mosqueteiros lutando contra os agentes do cardeal Richelieu. Na verdade, não é o cardeal Richelieu. Quem fez o filme Os 3 Mosqueteiros já era parcial e já estava fazendo uma guerra contra a Igreja Católica, porque o verdadeiro bandido se encontrava por trás do cardeal Richelieu, que já era quem fez a Revolução Francesa, o Barão de Rothschild na época. Foi ele quem armou. Quando falarmos sobre a Grande Revolução, diremos detalhadamente o que no filme se tenta levar ao público, mais uma mentira, mostrando que os soldados do rei, aos quais pertencem os mosqueteiros, são inimigos do cardeal Richelieu, que é exatamente o grande vilão. Tudo mentira. Obrigado por terem ouvido o meu vídeo. Se vocês me derem a honra de vê-lo, eu vejo vocês. Rodrigo Silva, meu irmão, aclarou muita coisa sobre religião, embora de uma parcela, de uma, vamos dizer assim, de uma confissão religiosa diferente, embora cristão, mais diferente da minha, mas temos uma similitude maior. Com Maria Pereda já fica mais diferente, porque ela é monista, panteísta, já fica complicado. O universo é eterno, isso é uma ideia dos gregos antigos, e já temos todas as provas de que o universo foi criado. E, finalmente, Jonathan Matias, que me espantou. Fiquei perplexo diante da tua obra. Agnóstico, portanto, não acredita na imortalidade da alma e nem que alguém possa chegar a um 3º grau de abstração e chegar ao mundo de Deus. Mas, Jonathan, há o mundo de Deus, o universo de Deus, num plano altíssimo, aos quais os profetas judeus chegaram. Você que é admirador dos judeus, então Maimônides chegou, não só Maimônides, muitos outros, dignos,
Eu não vou citar aqui por nome, porque aí eu teria que fazer uma lista, porque é muito perigoso, estão muito misturados. É, Evidentemente, os Rothschild estão longe deles, são os contrários, filhos da mentira e mentirosos. E aí, mas eu me honro dando ao meu canal o nome de Guia dos Perplexos, a principal obra de Moses Maimônides, que, como nós, lutou pela verdade. Então, há aqueles que são filhos da verdade, da luz, e aqueles que são filhos das trevas, da mentira. Mas Javé foi quem criou a luz e as trevas. Então, eu faço a paz e crio a guerra. Na verdade, Gênesis 1 diz que quem criou a luz foi Elohim, portanto, o primeiro Deus, e projetou a sombra. E Javé pega essa luz de Elohim e usa. E assim faz os filhos da luz, que somos nós, no mundo dele. Lá só tem um homem, Reshit, em hebraico, Yeshu, para nós. E aí, estou recebendo sinal aqui se eu quero atualizar o Java. Não tenho nada a ver com o programa Java, ainda mais no computadorzinho pequenininho, que não aguenta nada, um netbook. Então, ficou. Interrompemos o nosso discurso, nossa aula, para honrar a vocês e dizer os 4 monteteiros, Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan. Veio agora a memória. Obrigado, memória. A memória ela tem consciência de si. Me negou esse dado. Agora me deu Atos, Portos e Aramis. Recebem D'Artagnan, que é o maior espadachim da história, mas tudo isso é uma grande ficção para mostrar que o cardeal Richelieu era um bandido e que os soldados do rei, então, eram os verdadeiros mosqueteiros que lutavam pela verdade. Na verdade, os bandidos da época eram o conde Cagliostro e o conde de São Martim, que, segundo a teoria dos 7 raios, é o Cristo do nosso século, o raio violeta. Tudo mentira, uma embrulhada danada que no nosso sistema cristão católico tem um discernimento, recebi de Deus o dom do entendimento e vejo isso com toda clareza. Então, mais uma vez, abraço de coração, meu querido irmão Rodrigo Silva, cristão como eu, portanto, apesar de pequenas divergências, temos a mesma fé. Abraço-te com carinho e reverencio a tua última obra que eu vi. Mona Lisa, o Código da Vinci, aquela capa bonita do livro de Dan Brown e os livros de Lincoln e não sei mais quem, são 3 historiadores, ditos uma pesquisa, na verdade uma farsa paga pelos Rothschild para poderem dizer que Jesus e Maria Madalena eram amantes. Há pouco tempo atrás eu estava me lembrando de uma coisa semelhante. Matrix é muito bom, é um clássico, mas veja só, em Matrix, Trinity e Neo tem um caso, e Neo simboliza o Cristo, como Morfeu simboliza João Batista. O filme é altamente simbólico. Então, Morfeu descobre Jesus, ou seja, Morfeu descobre Neo. E Neo depois conhece o time, e no time está quem? Trinity, que na verdade é Maria Madalena. E aí ele tem um caso com Trinity e aparecem os dois transando na caverna de Sion. Ou seja, o filme tem uma mensagem subliminar que dá razão ao Código da Vinci. Ou seja, Jesus teve um envolvimento com Trinity e debaixo de uma imensa poesia, o romance dos dois sendo uma coisa maravilhosa, ela ressuscita ele ressuscita ela, não viu o quarto, dizem que já tem um quarto vídeo, só tem os 3. Mas aí já está, veja, numa obra-prima de simbolismo que mostra com o que foi o cristianismo, eles colocam aquilo que é a maior das abjeções, porque Jesus, sendo homem-deus, nunca conseguiria se unir a um ser que fosse puramente humano e não tivesse nada de divino. Ele é o Verbo encarnado. Mas a mensagem subliminar de Matrix é que Neo, descoberto por Morfeus é João Batista, como eu, uma voz que clama no deserto, como vocês, vozes que clamam no deserto da ignorância, da escuridão, das trevas, da burrice humana. Me permitam dizer isso, brasileiros, amigos meus, mas vocês emburreceram e vocês sabem que emburreceram devido a um programa que é feito, planejado no Tavistock Institute of London.
Depois falaremos a esse respeito. Então Deus não quis. Estava tudo pronto. E apenas com um toque numa tecla que eu fiz, desfiz tudo. O computador reinicializou. Então o vídeo hoje era para ser assim. Javé faz. E ele sabe o que faz. Ele é servo obediente de El, criado por Reshit, que é o canal através do qual El criou todas as coisas, exceto ele. Ele é o único criado por El. Generactum non factum et ex paternatus ante omnia secula, Filho Dei unigenitum, o único que é chamado o Filho de Deus, porque uniu-se ao Logos e que foi criado pelo Logos, pelo Abba, pelo Pai e pelo Divino Ruach, Ruach HaKadosh em hebraico. Então tudo faz um sentido enorme. Estudem isto, por favor. Você que é agnóstico, como meu filho, doutora Maria Pereira, você que é monista panteísta, que segundo Ernest Haeckel, que voltou à Grécia Antiga para dizer que tinha achado a religião dos sábios, não precisa ser sábio, precisa apenas ter amor. E vocês têm amor no coração, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo é o mandamento do Divino Mestre Maria Pereira, que você às vezes denigre, diminui, coloca para baixo, com uma tristeza imensa no meu coração, porque ao mesmo tempo que nós estamos ombro a ombro, lutando a mesma batalha para acordar os brasileiros, você coloca Jesus lá embaixo e coloca a Inquisição como sendo o pior crime da Igreja Católica e vai elencando os defeitos da Igreja Católica, dessa igreja que não tem como negar os defeitos. Eu próprio aponto-os, porque eu falo a verdade. O Logos sai da minha boca, a palavra da verdade, como um profeta de Deus. Não estou dizendo que eu sou um profeta, mas ainda tenho o dom meu dom é entendimento. Entendo. Leio, vejo em cada vídeo de vocês e entendo o que talvez a maioria não entenda. Mas vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Mas em determinados momentos estou aqui como profeta. A prova, tinha preparado tudo e vocês já tinham visto matéria pública, que era o assunto de hoje. Interrompemos para honrar esses 4 batalhadores. Professor Marlon Tavares de Oliveira, professor Jonathan Matias, professor Dr. Barbosa Lima e doutora Maria Pereira. 4. Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. Os 4 mosqueteiros, não do rei, os 4 espadachins, que quando tiram a espada da bainha, ela só volta manchada de sangue do adversário. Assim somos nós. Quando nós 4, um de nós 4, tira a espada da bainha para o bom combate, a verdade sobre a mentira, a luz sobre as trevas, o esclarecimento que o falso iluminismo dizia que traria para a humanidade. Na verdade, olha aí a obra do iluminismo e a obra dos iluministas. Como é simples. Vejam, abram os olhos e vejam tudo que a Revolução Francesa prometeu: liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. O que é que nós temos no mundo? Liberdade. Somos escravos numa prisão a céu aberto, a maior do mundo. Liberté. Vamos esquecer fraternité. Égalité, impossível. O mosaico maçônico é preto, branco, preto, branco, preto, branco. Mostramos assobejo na nossa série Maçonaria Sem Segredos, o que significa que eles estão debaixo dos pés deles, está o chão onde eles estão pisando, o plano sólido. Não haverá jamais um mundo de iguais. A diversidade é a lei. Logo, eles fingem que estão lutando pela igualdade social, enquanto isso, um juiz como Sérgio Moro ganha mais de 100 mil reais, e quando perdeu os 4 reais do auxílio residência, ele disse: numa refeição com bons vinhos e uma comida requintada, eu gasto isso. É o meu salário quase. Então, vocês vejam como é que é a desigualdade. Logo, Sérgio Moro, que também deve pertencer à elite globalista, então, gasta 4 mil reais, o meu salário mensal praticamente é o meu, graças a Deus, meus alunos me dão um pouco mais. Mas
Então disse que não sentiria essa pergunta, essa falta, porque R$ 4.000 para ele é um bom almoço regado a um vinho importado. Então, assim a desigualdade cresce, os ricos são imensamente ricos, os pobres imensamente pobres. Doutora Maria Pereira, no seu vídeo que eu vi sobre o Reset, agora não lembro o nome do vídeo, mas parece que é o 4. 4 vídeos que eu vou mostrando belíssimamente a miséria humana e o que foi o Fórum de Davos e o que nos espera no futuro. Nós estamos de parabéns porque içamos a bandeira da verdade e a verdade é só Jesus. Buscamos a verdade e a verdade é só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descida do céu. Doutora Maria Pereira, professor Jonathan Matias, acordem! Existe um homem que pisou nesse planeta, que é verdade, caminho e vida. Não vão por outro caminho que vocês vão se arriscar a se extraviar. Até agora tem se mantido na verdade. Mas para se manterem totalmente na verdade, temos que ficar como o Rodrigo Silva, doutor, arqueólogo, e como eu. Não porque eu seja melhor, mas porque tive imerecidamente a dádiva do entendimento. Meu terceiro olho se abriu. Sofri feito um condenado. Sofri uma coisa que a minha psiquiatra disse: você está sofrendo uma reposição, uma reconstrução dos neurônios cerebrais. Tuas redes neurais estão se refazendo e os ligamentos, chamados redes, assembleias neurais, estão reconfigurando uma maneira em que você verá um mundo diferente. Dr. Tong Viana Ramos disse que você é esquizofrênico porque você passou a conversar com a água, ver os anjos quando olhava para cima e entrar na mente das pessoas. Você está apenas tendo capacidades, isso é uma ciência, a parapsicologia, para me fazer mais bem entendido. Fiz o curso com Albino Aresi, Mensana, e agora absolutamente consciente, depois de 74 anos de vida bem vividas. Porque até o mal que eu pratiquei serviu de experiência. Convido vocês. Primeiro, parabenizo e convido vocês. Vamos combater do mesmo lado, vamos formar o mesmo exército, mas se não formarmos, não importa. Acima disso tudo está a verdade. A verdade é soberana. Deus é verdade. Deus é vida. Deus é amor. Então, se você crê em um Deus diferente do meu, que assim intelectualmente eu expus hoje nesse vídeo, interrompendo a minha série, para vocês, para honrá-los, nós 4 mosqueteiros, não do rei, mosqueteiros da verdade, espadachins, que quando tiramos a espada da bainha, ela só volta manchada de sangue, como fez Rodrigo Silva, mostrando Maria, mãe de Jesus, como sendo o maior e mais perfeito exemplo a ser seguido pelos cristãos, e não os falsos ídolos. Elvis Presley, como é o nome da outra? Marilyn Monroe, Neymar, ídolos, eles se chamam de ídolos. Já deixaram claro, a idolatria é a maior perversidade, segundo os profetas. Equivalem a deixar Javé como Deus e adotarem um outro, a serpente, o dragão infernal. Meus parabéns, minha solidariedade, e assim gravei um vídeo que volta ao início da nossa série Guia dos Perplexos, cuja finalidade, lá no vídeo inicial, era selecionar os bons, separá-los do mal, o joio do trigo, graças ao dom do entendimento. E o primeiro trabalho que eu fiz foi direito de resposta, respondendo a um acadêmico, professor de História das Religiões de uma determinada faculdade, que dizia que nós, teólogos, éramos incompetentes porque não conhecíamos o contexto histórico em que acontecem os fatos bíblicos. Eu o coloquei no chão, puxei a espada da bainha, furei a garganta dele e saiu do outro lado. Ela voltou manchada do sangue. Ele mandou um e-mail para mim fazendo um gracejo. Isso não é coisa de se gracejar. Então, terminamos. Infelizmente, Javé quis que isso acontecesse. Um simples toque no teclado e tudo desapareceu. Mas era assim, ele faz o que ele quer, porque ele obedece ao poder maior.
Ele sabe que ele é um servo de Reshit. Então, assim, ele me permitiu o que eu não pretendia inicialmente. Ao invés de continuar falando sobre os Rothschild patentearam o Covid-19, e as provas estão agora mais evidentes ali, terminei falando sobre os 4 mosqueteiros, que no filme são os 3, mas D'Artagnan entra em cena. Não quer dizer quem é D'Artagnan, porque cada um de nós, em cada momento, quando produz um vídeo bom, está sendo o D'Artagnan dos mosqueteiros. Mas mosqueteiros do rei, com R maiúsculo, aquele que reina soberanamente sobre todos, e cujo trono é para sempre. Se não crerem nele, paciência. Mas, sobretudo, vocês creem na verdade e estão disseminando a verdade. Assim, esclarecendo, lançando luz sobre as trevas da ignorância que os brasileiros teimam em se manter. Obrigado a todos que viram esse vídeo até o fim. Saímos da nossa série, continua a promessa, mas não temos pressa. O que nós queremos dizer a verdade. E essa verdade precisa ser conhecida. Fica para o próximo, então. Esse foi uma homenagem a nós 4. Também me homenageei. Mas homenageei Maria Pereira, doutora Maria Pereira. Homenageei doutor professor Rodrigo Silva. Homenageei o professor Jonathan Matias. Nós estamos lutando pela verdade. E quem é da verdade ouve a minha voz, de Jesus Cristo. Se vocês ouvem a voz dele, então... Queiram ou não, saibam ou não, são cristãos. O coração de vocês é cristão tanto quanto o meu. Logo, estamos ligados por um vínculo imortal, imperecível. O amor à verdade nos une. E ele é a verdade. Portanto, não importa. Se vocês amam a verdade, amam Yeshua. E se amam Yeshua, amarão igualmente o próximo. Por isso estão tentando alertar. Cuidado, gente. O que vem à frente é pior. Maria Pereira, parabéns pelo seu vídeo. Não me vem agora à memória qual foi, mas eu vi mostrando o novo Reset. É uma série, eu acho que eu vi o 4, 1 de 4, e que mostra a miséria que espera o mundo pela frente. Belíssimo, uma obra-prima. E Dan Brown fez uma besteira que Jonathan Matias matou a pau e esmagou a cabeça da serpente infernal. E Barbosa Lima, o doutor professor Barbosa Lima, então, seguindo aquela linha dele de pesquisa científica, arqueológica, vai mostrando as provas da existência do que eu estou falando. Jesus foi um homem, nasceu e foi realmente aquilo que a igreja cristã acredita que foi. Deus feito homem. Essa é a verdade. Jesus Cristo é Deus. Esse é o querigma. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Pax Domini Nosso Jesus Cristo, sinte sempre vobiscum. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O amor à verdade, acima de tudo, porque a verdade é Jesus. Obrigado, deem seu like, comentem e até a próxima.